Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Natália, onde você está? Gente, hoje eu vim fazer a live de um lugar diferente. Eu estou no consultório da minha dentista, especialista em dor orofacial. E eu tava aqui fazendo a minha sessão de fisioterapia, que eu comecei meu tratamento. E como eu vi que tava em cima da hora da live, eu resolvi ficar por aqui mesmo. E aqui estou eu. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre farmacinha, vou colocar aqui, farmacinha natural. Manda aviãozinho para quem vai se beneficiar dessa live, para as mamães, para as pediatras. Oi, Alice, boa tarde, tudo bem? Oi, Milena. Meus amores, então vamos lá, tá? Vamos começar a falar sobre esse tema, que eu sei que é um tema que vocês, mamães, principalmente, querem muito saber, pedem muito, né? Inclusive, gente, eu trouxe várias coisinhas aqui naturais, tá? Pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E o que eu queria começar dizendo, né? A maioria de nós, pediatras e profissionais que lidam com a infância, nós tivemos uma formação num sistema, numa visão biomédica, tá? Onde o hospital era o melhor lugar, onde os medicamentos sempre foram as melhores alternativas, né? Então a gente aprendeu muito pouco, na verdade a gente aprendeu nada, né, na formação de medicina sobre práticas integrativas ou sobre possibilidades mais naturais da gente tratar as doenças, né? Então, se eu tive uma aula na faculdade sobre as vitaminas, nem era na infância, né? Nos adultos, B12, complexo B, foi muita coisa, né? Então, a gente pouco aprendeu sobre isso. Na residência de pediatria, também, a gente praticamente não aprendeu nada sobre isso. E é muito interessante, porque quando a gente volta um pouco no tempo e pensa na medicina, na própria etimologia da palavra medicina, a gente percebe que como era a medicina, né, antigamente. A medicina na época da minha bisavó, da sua avó, a gente tratava as doenças com chás, a gente tratava com compressas, né? Eu lembro muito bem do meu avô, pai do meu pai, quando estava com dor de garganta, que fazia compressinha gelada de álcool e depois colocava um cachecol ali e ficava, e que era muito, muito ligado a chás. Estava sempre fazendo chazinho de não sei o que, chazinho de boldo pro fígado, chazinho de camomila pro sono. E infelizmente, né, com o passar do tempo, a gente foi perdendo isso. Isso é muito triste, porque a gente sabe que muitas das coisas que os nossos avós, que os nossos bisavós faziam, não tinha comprovação científica, né? Mas eu sempre falo que, né, eu não tenho comprovação científica de que uma canja de galinha da minha avó, feita com muito amor e carinho e com a intenção de melhorar o meu resfriado, eu não tenho um artigo científico que comprove que uma canja de galinha melhora resfriado, tá? Mas ao mesmo tempo, fazer uma canja de galinha nessa intenção faz mal? Não faz mal. Hoje, nos Estados Unidos, a segunda maior causa de intoxicação é de drogas para dor, analgésicos, principalmente paracetamol. Então, é muito engraçado, assim, às vezes eu fico, né, vendo alguns profissionais que falam mal. Teve uma aluna minha outro dia que fez um post, receitinhas naturais na infância, e um profissional criticou ela, falando que ela não tinha evidência científica suficiente para falar de tal alternativa mais natural, né? E eu fico me perguntando, né?
tudo a gente precisa de um artigo que comprove, né? E dar um ibuprofeno para uma dor, dar um paracetamol, muitas vezes vai causar muito mais mal do que a gente utilizar, claro que com bom senso, com parcimônia, né? Com conhecimento, algum tipo de chá, algum tipo de óleo essencial. Mas eu tenho até um post falando sobre isso, que nem sempre o que é natural não faz mal. Então, realmente, também tem um lado que a gente precisa ficar bem atento. E um dos estudos mais bem desenhados dentro da pediatria integrativa é um estudo justamente onde se compara efetividade com segurança. Então, nós, pediatras, né, a gente tem que também saber o que a gente pode sugerir e o que a gente não pode. E aí, o que acontece, tá? Eu costumo dizer que a gente tem aqui, ó, um polo de salutogênese, tá? De saúde, e aqui eu tenho um polo de doença. E o que acontece quando muitas pessoas às vezes falam mal sobre práticas integrativas, sobre produtos naturais e tudo mais, que não funciona, que não adianta? Meus amores, muitas vezes não vai funcionar mesmo e não vai adiantar mesmo. E muitas vezes a gente vai precisar utilizar corticoides, antibióticos, enfim, medicamentos anti-histamínicos, né, antialérgicos. Por quê? Vamos entender aqui, tá? Aqui, nesse polo de salutogênese, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho saúde. E, antes de eu explicar o resto, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todos nós, seres humanos, temos dentro de nós, tá? Algo que se chama Vix Medicatrix Medicinale, que eu aprendi com a doutora Carmela Pedalino, né? Uma médica que tem mais de 40 anos na pediatria integrativa, foi uma das primeiras pediatras integrativas do Brasil, e ela fala muito sobre isso, que é a nossa capacidade de cura interna. Então, todos nós temos essa capacidade de cura interna, tá? Quando o meu organismo ele entra num desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele pode vir de algo do corpo, da mente ou do espírito, tá? Muitas vezes eu preciso, né? O que vai acontecer? Vai acontecer esse desequilíbrio, vai instalar algum processo, algum sintoma, e esse processo de cura interna meu vai ter que trabalhar para poder reparar o que está acontecendo, tá? Esse processo ele funciona em todos nós, ele funciona muito bem. Inclusive eu sempre falo que somente você tem a chave para a sua cura. Médico nenhum, seja o melhor que for, tá? Às vezes eu vejo algumas mães desesperadas para passar em consulta comigo, achando que eu vou ser a última esperança. Sinto muito, minhas senhoras. A cura tá dentro de você e dentro do seu filho. E falando em filho, as crianças, elas têm uma capacidade de se curar, inclusive muito maior do que a do adulto. Por quê? Porque todo o sistema dela, né, tá muito mais limpo, tá muito menos intoxicado. Então ela consegue, né, de uma maneira muito mais fluida do que o adulto se curar. Ela pega uma gripe, daqui 2 dias já tá ótima. Ela bate ali, tem uma pancadinha, daqui a pouquinho ela já tá ótima. Então, meus queridos, a gente tem que aproveitar essa capacidade inata das crianças de se autocurarem, tá? Para utilizar medicamentos e estratégias mais naturais do que utilizar medicamentos e estratégias alopáticos, que vai fazer com que essa Vix Medicatrix Naturae que existe dentro delas não funcionem mais. Vamos voltar aqui então? Bora, tá bom. Nesse polo aqui, eu tenho a salutogênese. O que é isso? É um polo saúde. Nesse polo aqui, eu tenho um polo patogênese, que quer dizer o quê? Doença já instalada, tá? E aqui eu tenho uma parábola, né? Eu tenho uma curva aqui para chegar até aqui, tá bom? O que acontece? Aqui está a cura,
a capacidade de cura interna do ser humano. E a gente está falando das crianças, então, dessa criança em questão, tá? Quando eu, né, tenho aqui uma gripe, tenho aqui um resfriado, tenho aqui uma questão intestinal, nanana. Quando eu chego num certo ponto aqui desta curva, né, mais ou menos, então vamos fazer assim, ó, mais ou menos aqui, assim, muito provavelmente eu já prejudiquei tanto o processo de cura inato desse ser humano que não vai me adiantar eu usar produtos naturais, medicamentos naturais. Porque esse corpo, ele já vinha me dando sinais durante todo esse percurso aqui. E na hora que eu chego aqui e eu tenho algo mais sério, né? E eu tenho algo... Não vai adiantar muitas vezes eu usar uma homeopatia. Não vai adiantar muitas vezes eu usar uma fitoterapia. Até pode ajudar como terapia complementar, mas eu vou precisar utilizar um antibiótico ou um corticoide ou algo mais sério, tá? Então, aproveitando essa fala, eu não estou querendo dizer para vocês de maneira alguma que eu sou contra utilizar antibiótico, corticoide, antialérgico, nada disso. Porém, quanto mais a gente vai fazendo uso desses recursos alopáticos, muitas vezes a gente vai atrapalhando cada vez mais o processo de autocura dessa criança. Quer ver um outro exemplo? A febre. Então, a febre é um recurso do organismo desta criança para que ele possa produzir anticorpos contra aquele vírus, né? Contra aquilo que está ali naquele metabolismo. E ele está produzindo anticorpos para que da próxima vez que ele entrar em contato com esse vírus ou, enfim, com uma bactéria, né, que ele vai produzir os anticorpos necessários para que ele não desenvolva algo mais grave. Quando nós, pediatras e queridas mamães, de imediato a gente corta uma febre, a gente está atrapalhando esse metabolismo. A gente está atrapalhando todo esse sistema de defesa, essa autocura desta criança, tá? Então, a gente tem o que a gente chama, né, de febrofobia, e que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala muito sobre isso, gente. A gente não precisa ter medo da febre. A gente não precisa medicar a febre logo no início. Às vezes o paciente está ali, não é nem febre, né? A mãe me manda mensagem, o paciente está com 37,8 e a mãe já está dando paracetamol, ibuprofeno. Não, gente. A gente não precisa, né, combater essa febre logo no início. E eu sei que muitas vezes, eu tô vendo a Magda falando, a mãe fica com muito medo da criança ter algum tipo de convulsão, né, da convulsão febril, que é algo bem típico e bem comum nas crianças. Hoje a gente tem uma porcentagem de 10% das crianças apresentarem convulsões febris. Então, realmente é algo que dá um certo medo, né? Mas, mesmo assim, claro que se acontecer, né, um quadro de convulsão, se já tem um histórico familiar, se essa criança já teve um histórico de convulsão febril antes, essa mãe vai ter que ficar mais atenta a essa febre, né? Mas não por isso ela vai precisar dar uma medicação para cortar a febre logo no início, tá? Isso é muito importante e complexo para quem não está treinado conseguir identificar no momento adequado, o momento que se deve interferir com medicamentos mais fortes. Perfeito, Magda. E a criança, ela é muito maravilhoso a gente entender isso, porque uma coisa que vai realmente nos dá um sinal de que a gente precisa procurar um serviço médico ou entrar com medicamento é o estado geral da criança, sem ser no momento da febre, né? Então, se a criança, ela tá ali, Maitê mesmo, minha filha, né? Tá com 38, às vezes tá pulando, tá correndo, parece que nada tá acontecendo. Eu posso utilizar, inclusive, de recursos mais naturais, mas eu estou vendo com meus olhos que ela está num bom estado geral. O que acontece muitas vezes é que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, gente, eu já tô aqui, eu falei que ia fazer uma live de 30 minutos, tá? E eu já tô aqui na metade da live e ainda nem cheguei aqui na farmacinha natural. Mas olha só, presta atenção nessa linha de raciocínio aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas há muito pouco tempo atrás, 50% das crianças morriam até os 2 anos de idade.
há muito pouco tempo atrás, 50% das crianças morriam até os 2 anos de idade. Eu não sei se vocês já escutaram uma frase, quem tem um não tem nenhum. Eu não sei se vocês sabem que esse jargão, ele vem dessa época em que 50% das crianças morriam até os 2 anos de idade. Então as mães falavam, eu vou ter 2 filhos porque vai morrer um e eu vou ter outro. E quem tem um não tem nenhum. Então, isso está nas nossas células. E isso está no nosso inconsciente coletivo, tá? Que eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas o que eu quero dizer existe um medo, tá? Que tá nas nossas células de perder os nossos filhos. Sendo que você não perdeu um irmão, muitas vezes, ou às vezes até perdeu, né? Mas assim, muitas vezes tem mães que não tiveram perdas de irmãos ou de outros filhos e são totalmente assim, tomadas por esse medo de que algo aconteça, de que o filho morra e de que ela não possa fazer nada em relação a isso. Eu sugiro, né, que quando esse medo tomar conta de você, mamãe, ou você pediatra que lida com essas mães, né, que você pare, pense, né, tenha presença e pense, será que isso é meu? Não, isso não é meu. Isso é lá da minha bisavó, da minha tataravó, de alguém que perdeu o filho e que isso foi muito doloroso, tá? Muitas vezes, é só um parêntese, tá? Com um olhar mais sistêmico da constelação. Muitas vezes pode acontecer também de você ter sido gemelar dentro da barriga da tua mãe, a tua irmã, teu irmão faleceu, você sobreviveu e você tem uma sensação de solidão, de perda, de medo da morte, da doença. Pode ser que a mãe tenha perdido um filho antes de você, tá? Aí aqui a gente tá entrando numa outra viagem, que tô saindo um pouquinho da live. Mas eu tô tentando justificar esse medo intenso que algumas mães têm, muitas vezes, de perder seus filhos, né? Que é algo realmente que nos assombra, vamos combinar, né? Mas que a gente tem que estar de olho. Por quê, meus amores? Importantíssimo isso que eu vou falar aqui também. A sua postura ao cuidar do seu filho doente muda totalmente o que vai acontecer ali, tá? Então vamos fazer aqui uma simulação, vamos dar um exemplo. Imagine que você tá doente e você tem ao seu lado uma pessoa que é uma referência para você, que é uma pessoa que está cuidando de você, e essa pessoa tem uma postura calma, uma postura confiante. Ela confia que você vai dar conta de passar por aquilo que você está passando e ela sabe que é algo que vai melhorar, que está acontecendo, que você tem que dar um tempo pro corpinho, né, produzir as suas células de defesa, mas que aquilo vai melhorar, tá? Cenário ideal. Agora imagina você estar doente e ao lado uma pessoa que fica, mas você tá bem? Será que você não tá piorando? Eu achei que sua carinha não tá boa. Come. Aqui, ó, toma mais água. E nananã. Você tá bem mesmo? Ai, deixa eu ver. Ai, mas eu tô ficando preocupada. Eu não sei. Eu tô achando que você tá piorando. Você é tão fraquinha, né? Eu acho que você não vai dar... Olha só a diferença que é. Você está sendo cuidada por uma pessoa nessa postura X e você está sendo cuidada por essa pessoa nessa postura Y. Muito provavelmente você vai melhorar mais rapidamente estando com uma pessoa que acredita no seu próprio poder de cura, tá? Então, eu tô querendo dizer isso pra vocês, mamães, que muitas vezes o filho tá começa o nariz escorrendo e já desespera e acha que vai virar uma pneumonia e acha que, né, vai ser algo mais grave, que já tem que entrar com remédio, que remédio que eu dou e nananã. Calma, confie no organismo do seu filho. E vocês já querem uma dica de farmacinha natural? Converse com o corpinho do seu filho. Né, Natália? Acho que você é meio doida. Pode ser. Mas confesso que dá certo. Então, principalmente ao dormir à noite, né? Você vai abençoar o seu filho. As nossas palavras como mães, né? Já ouviu falar assim, a palavra da mãe tem poder, a oração de mãe tem poder? Muito poder, tá?
Então eu sempre sugiro que à noite vocês coloquem a mão no corpinho do filho de vocês. Se quiser colocar aqui, ó, que é na região do timo, que é onde, né, a gente produz nossas células imunológicas de defesa e tal. Você fala: filho, eu consigo visualizar o quanto que seu organismo produz as suas células, o quanto que ele trabalha de maneira equilibrada, o quanto que você é saudável, o quanto que está vivo, ativo o seu processo de autocura dentro de você, tá? Então, façam isso todas as noites antes de dormir, né? Eu visualizo o quanto que você é saudável, eu visualizo o quanto que suas células funcionam perfeitamente bem, tá? Então, tudo isso já é maravilhoso e você vai ver o quanto que seu filho vai adoecer menos, ou se ele adoecer, o quanto ele vai sarar rapidinho, certo? Bom, então, falando tudo isso, tá? Hoje eu tenho uma pós-graduação de pediatria integrativa funcional. Tem algumas alunas aqui, ó, a Monique, que acabou de entrar, a Thalita, que tá gravidinha, parabéns. Enfim, tem várias alunas aqui que já foi entrando. Eu fui falando oi, tem professor, tem a Larissa. E eu juro que com essa pós-graduação, o que eu mais desejo é que os pediatras, né? Aí, ó, a Milena, que os pediatras possam, né, cada vez mais com ciência, com respaldo científico, porque hoje, gente, a gente já tem mais de 2 milhões de artigos, tá? E eu falo isso com propriedade, porque eu participei do mapa de evidências em pediatria integrativa, que, se Deus quiser, vai sair junto com o livro que eu tô escrevendo, né, com mais 140 autores de pediatria integrativa, que eles possam utilizar dessas práticas mais integrativas e complementares para que a gente, né, não precise medicar sempre e para que a gente demore mais para chegar aqui nesse ponto que eu falei para vocês de patogênios onde não tem mais volta, tá? Quando a gente chega nesse ponto, fica muito difícil a gente conseguir melhoras só com esses produtos mais naturais, tá? E outra coisa que acontece é que quanto mais alopatia a gente usa, mais intoxicado o organismo da criança vai ficando e mais ele perde ali seu próprio formato de funcionamento, seu jeito de funcionar. Então, não é isso que a gente quer, né? Beleza. Então, vamos lá. Nath, o que eu posso utilizar aí no meu filho em algumas situações, tá? Uma pergunta que vocês sempre fazem é em relação à imunidade. O que eu posso fazer para melhorar a imunidade do meu filho? Pergunta número 1, campeã, né? Gente, imunidade não tem uma única coisa que vá melhorar, né? Uma única coisa que vai ser a responsável. Sempre o meu olhar vai ser corpo, mente e espírito, tá? Então, quando a gente fala do corpo e quando a gente pensa em imunidade, o que eu preciso, né, pensar? Eu preciso pensar em uma alimentação adequada, né, e rotineira. O nosso organismo, ele não sabe se é quinta, sexta, sábado, domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta. Então, tem mãe que fala assim, não, de segunda a quarta ele come bem. Aí quinta, às vezes ele vai pra casa de não sei quem, ele fica com a avó. Aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, não tem como, tá? Nosso organismo, ele não sabe. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável todos os dias. E isso, gente, é algo que nós, mães, rainhas dos nossos lares, a gente precisa ir fazendo mudanças de hábitos todos os dias para que a gente, né, consiga viver de maneira mais saudável, tá? Então, são as escolhas alimentares que a gente faz, né? Escolher, por exemplo, comprar um tomate orgânico para fazer molho de tomate para a casa inteira, ao invés de comprar molho de tomate de pacotinho, que já tem um monte de pelo de rato, de ácaro, de um monte de coisa. Nath, mas eu não consigo comprar tudo orgânico lá para casa. Beleza, falei isso nos stories hoje. Elisete, vai ficar gravada, tá? E eu vou contar uma surpresa daqui a pouquinho para vocês. Calma, que eu já venho. Então, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo, que não precisam ser feitas todas de uma vez, mas que, no longo prazo, tá, vai fazer toda a diferença na sua saúde, na saúde do seu esposo, na saúde das suas funcionárias e na saúde dos seus filhos, certo?
Então, voltando no assunto imunidade, primeira coisa, a alimentação. Depois da alimentação, vem a suplementação. Porque vocês sempre vêm falando aqui que nosso solo não é o mesmo, nossos alimentos não são os mesmos, o transporte desses alimentos, o armazenamento, a nossa microbiota intestinal, né, não é a mesma. Então, a gente precisa suplementar as nossas crianças, gente. Eu sou a mais natureba, a mais defensora da pediatria integrativa, mas eu vejo com os meus olhos, na prática clínica, com os meus mais de 2.000 alunos, que não tem como não suplementar uma criança hoje, tá? Ah, mas eu suplementei a gestação inteira, eu tomei ferro na veia. Não importa, a demanda deles é enorme e a gente precisa suplementar. E a gente precisa ter boas escolhas na hora de suplementar. A gente precisa saber suplementar de maneira individualizada. Tá? Ontem eu fiz uns stories também, mostrando alguns suplementos de farmácia que tem metilparabeno, que tem açúcar, que tem corante péssimos, que inclusive são corantes que estão sendo banidos dos Estados Unidos, porque a gente sabe que faz muito mal, né? Enfim, depois vem movimento. Hoje, gente, as crianças quase não estão brincando mais, né? Faz atividade física, mas são atividades físicas, assim, às vezes sem ser livre, sem ter um brincar livre, tá? Então é muito importante a gente deixar as crianças brincarem. Sono, a criança tem que dormir bem, vários hormônios são produzidos durante o sono da criança, né? E aí, enfim, se a gente for falar disso tudo, a gente não vai sair daqui, mas aí tem um monte de coisa pra gente falar de sono também, tá? E intestino. Né? Então a gente precisa, o meu slogan agora é intestino blindado, mente equilibrada e espírito conectado, tá? Então, do corpo é basicamente isso e a gente vem para essa mente equilibrada. Então, o que a gente sabe hoje é que para uma doença chegar no corpinho da criança, ela já passou outros corpos. Ela já passou o corpo astral, o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo mental. Então a gente precisa olhar para os sentimentos das crianças, para a forma como a gente educa. É uma educação através do medo? É uma educação respeitosa, né? Inclusive, só um parênteses, eu vou palestrar no Congresso Internacional de Educação Respeitosa em outubro, tá? Espero vocês lá. Natália, o que tem a ver a forma como eu educo meu filho com a imunidade dele? Tem tudo a ver. Porque se você, como sua mãe, como sua avó, né, educa no medo, se você não fizer isso, você vai apanhar. Você fez tal coisa, né? Às vezes a gente vê uma criança ali totalmente desregulada, sei lá, com muito sono, com fome, recebendo vacina, num momento que ela tá com o simpático dela ativado naquela luta ou fuga, e aí ela faz alguma coisa, ela quebra uma cadeira, ela chuta alguém. E a mãe quer punir ela, porque naquele momento em que o cérebro dela tava ali, totalmente fora do ar, gritando, né? E a mãe fala, agora você também vai ficar sem comer o que você gosta, vai ficar de castigo, vai fazer tal coisa. Isso vai gerar um trauma no corpo, que depois pode vir a ser uma gripe muito forte, uma doença, alguma questão. Né? A gente já sabe muito bem que o trauma mora no corpo e o corpo desenvolve as doenças, né? E por fim, o espírito conectado. E aí, gente, quando eu falo de espírito conectado, tem um monte de gente que acha que eu tô falando de espiritismo, de religião. Não é nada disso. Quando a gente fala de espírito, a gente tá falando de presença, tá? Quais são as formas as quais a gente pratica, né? A gente cuida do nosso espírito. É estando presente. É fazendo um canal com algo muito maior, independente da crença religiosa, da religião. É sobre você ter um propósito de vida, é sobre você olhar para a vida, para as coisas numa outra perspectiva, tá? Então eu vou falar aqui, por exemplo, 3 dicas para você estar com o seu espírito conectado. Uma dica é a contemplação da natureza. Então, você criar esse hábito, né, junto com seus filhos, de ir para um parque, de ir para a praia e simplesmente observar a natureza, contemplar. Contemplar as ondas do mar, contemplar
uma árvore que é gordinha, outra árvore que é magrinha. Tá chovendo aqui. Então, contemplar a chuva que tá caindo é você parar, é você se sentir de fato muito presente. E por falar de se sentir muito presente, mindfulness, né, que é uma prática de presença, de atenção plena, também é uma outra forma da gente estar com esse espírito conectado, tá? Então, isso modula o nosso sistema simpático e parasimpático e, né, isso vai também trazer mais saúde. Então, meus amores, quando a gente fala de imunidade, a gente vai ter que olhar para essas 3 coisas, tá? Tá bom, Natália, mas eu quero dicas mais práticas, me ajuda aí, por favor, que eu tô nessa live para isso. Beleza. Vou dar uma dica aqui para imunidade, que eu gosto muito, que é o própolis verde, tá? Então, o própolis, a gente já tem centenas de milhares de artigos científicos pros CDFs de plantão, né? Que mostram que o própolis ele é muito bom para nossa imunidade, ele é antisséptico, enfim, tá? Como que a gente vai usar o própolis, Natália? Primeiro, a gente quer um própolis de boa qualidade. Aqui, uma das marcas mais famosas, e assim, gente, eu não tô ganhando nada, tá? Pra falar isso, é a marca Apis Flora. Ela é orgânica, ela é certificada e a gente só tem que tomar cuidado nas crianças, né? Cuidado assim, para que seja um própolis aquoso, tá? Que vai ser muito melhor do que um própolis alcoólico. A gente não tem artigos bem desenhados nos indicando qual é a dose de própolis que a gente vai utilizar para crianças, certo? O que a gente mais vê assim em trabalhos e na prática clínica é que em crianças menores de 2 anos, a gente deve evitar um pouco o uso do própolis. Crianças acima de 2 anos já é seguro da gente utilizar. A gente pode utilizar 5 gotas uma vez ao dia nessas crianças acima de 2 anos, tá? E crianças mais velhas, acima de 7, 8 anos, a gente pode utilizar 10 gotas de própolis, tá? Você pode fazer de manhã um sumo de limão com as gotinhas de própolis e um pouco de água e dá para a criança tomar como se fosse um shot matinal. Natália, posso dar todos os dias, 7 dias da semana, todos os meses, 12 meses no ano? Não, gente, nada é bom em excesso o tempo todo, tá? A Cláudia está perguntando, dar própolis serve também para diarreia? O própolis, teoricamente, é bom para tudo, tá? Mas eu não acho que seja, assim, algo específico para diarreia. Primeiro, a gente tem que tentar entender o porquê que tá acontecendo essa diarreia, né? Pode ser um parasita, uma giardia, uma intolerância, uma desbiose fúngica. Então, primeiro a gente tem que olhar para poder tratar. Diarreia, a gente tem que ficar bem atento à alimentação, né? Eu tenho muitos pacientes, como eu sou gastropediatra, que chegam para mim com essa queixa de diarreia quando eu vou olhar a dieta, gente. De manhã come mamão com mel, com chia, com batata doce, ou seja, uma dieta extremamente rica em fibras, o que é maravilhoso, mas não para essa criança com diarreia, né? E rica em alimentos que a gente chama de FODMAPs, né? Que também fermentam muito. Pode dar própolis com suco de laranja? Pode. A gente só não vai estimular muito o suco de laranja para crianças, tá? Porque a gente sabe que um copo de suco de laranja às vezes tem 5, 6 laranjas. Então é um índice glicêmico, é uma carga glicêmica muito alta. Então eu prefiro que você esprema a laranja num pouquinho de água e coloca o própolis, tá? O suco de uva integral e tal, ele mascara bastante também o gosto do própolis, tá? Beleza. Outra dica que eu anotei aqui, a gente estava falando de febre, inclusive, tá? A criança tá com febre, esquenta uma aguinha, pega o limão e raspa, passa uma faca assim na casca dele, deixa ele imerso nesta água, tá? Se você quiser pode até ralar um pouquinho da casca do limão, deixa ali. Aí você vai vir com uma compressa morna, com uma toalha de rosto, vai botar nessa água morna, não pode estar fervendo, tá, gente? Torce ela e bota nos pés da criança. Então essa é uma dica, né, uma prática práticas externas da antroposofia para baixar a febre, certo? Que funciona super bem. Quantas vezes dia, mês podemos dar o própolis? Pode dar todos os dias, tá? No caso da sua fofura, 5 gotinhas.
Mas eu sempre gosto que intercale. Então, por exemplo, dei 2 meses ali direto, para um pouquinho, pensa numa outra estratégia e tudo, tá? Então, acho que eu respondi tanto a Binas quanto a Isabel, né? Outra dica muito boa aí eu trouxe aqui, gente, algumas farmacinhas para mostrar para vocês que eu gosto de usar na minha filha, tá? Esses medicamentos aqui, e não tô ganhando nada com isso, não é propaganda, é porque eu sei que vocês adoram uma coisa pronta, tá? Então, esses medicamentos aqui, ó, dessa marca Veleda, são medicamentos antroposóficos, tá? Que é diferente de medicamentos homeopáticos. Eu gosto muito desses dois. Este daqui é o Previgripe, que a gente vai utilizar quando a gente quer prevenir que a criança fique gripada, tá? Daqui a pouquinho eu te falo de novo do limão na febre. Então, você vai poder utilizar para prevenir, tá? Então, uma vez no dia. Esse daqui, ele é glóbulos, ó, tá? E esse outro aqui, ó, Erisidorum 1, ele você vai poder utilizar quando a criança já tá num quadro agudo, quando ela teve febre, por exemplo. Então, a gente vai utilizar numa frequência maior aí, dependendo da criança, tá? Então, são dois bem legais para vocês saberem. Outra marca que eu amo é essa marca da Boiron. Eu falo Boiron, tá? Que é uma homeopatia pronta. Então, esse aqui, que é esse oscilococcino, ele vai ajudar na prevenção da gripe. Então, ele vem assim, ó, nesses tubinhos, e você vai dar, né, tanto para prevenir ou quando começa a gripe da criança, a gente pode utilizar também. Essa marca, ela tem, né, vários medicamentos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, esse Sedatif. Esse, por exemplo, ele é em comprimido. Então, eu vou utilizar em crianças maiores que têm ansiedade, que têm dificuldade de parar um pouquinho. Então, aquela criança ali de 8 anos, que é uma fase, inclusive, bem complicadinha, você pode utilizar, tá? Porque o comprimido, ele é mastigável, tá? Então, não teria problema nenhum. Outro lançamento aqui. Gente, voltando a falar que eu não ganho nada com isso, tá? Não tem nenhum conflito de interesses. Eu tô mostrando pra vocês que já existem possibilidades mais naturais pra gente tratar algumas condições aí na infância. Então, esse aqui é um novo, que ele é para tratamento de náusea. Então, a gente pode utilizar, inclusive, em gestante, pode utilizar naquelas crianças que têm cinetose, tá? Ou numa criança que tá um pouquinho mais enjoadinha. Então, é uma possibilidade. Essas medicações, gente, elas têm a duração de 3 anos. Então, quando eu passo para os meus pacientes, eu passo para eles uma farmacinha natural, eu falo, por exemplo, olha, tenha em casa, porque vai durar 3 anos, então você não vai usar sempre, você só vai usar de vez em quando, né? E é uma possibilidade. Eu levo para viagem, eu levo, né, eu já deixo ali em casa e tudo mais. Meu filho tem 13 anos e apresenta ansiedade e dificuldade de sono. Você recomenda o Sedatif? Sim, tá? A gente vai ter 2 nessa perspectiva. O Sedatif e o Quietude, tá? Esse aqui, ele é um pouco mais calmante. Vai ajudar no distúrbio do sono mais danadinho, tá? Esse daqui já seria um distúrbio mais leve. Esse aqui já é um pouco mais para aquela pessoa mais estressada. E aqui é para uma pessoa ali mais ansiosa, tá? Gente, serve tanto para vírus quanto bactéria. É que assim, no começo do quadro, né, vamos supor, começou com um quadro meio febril, começou com o narizinho escorrendo, a gente muitas vezes não sabe se é algo mais bacteriano ou se é algo mais viral. As crianças, elas têm muito mais infecções virais do que bacterianas, né? Então, quase sempre a gente vai ir pro lado do viral. Muitas vezes acontece a gente não tratar o viral ou ele ir piorando e acabar se complicando a ponto de a gente ter que entrar com um tipo de antibiótico, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. 2, tá? A primeira coisa é que já tem muita gente aqui que tá no nosso grupo de mães
e profissionais, tem muito pediatra lá também, tá? E quem ainda não tá lá, eu já liberei e-book de lancheira saudável, já liberei e-book de sono, já liberei farmacinha, né? Algumas coisinhas que eu uso para os meus pacientes naturais. Então digita mãe se você quer entrar pro nosso grupo das mães. Por quê? Deixa eu contar para vocês, tá? Todos os dias, vou colocar aqui, ó, mãe, não precisa ter acento não, pode mandar mãe normal, que você já vai receber, né? A gente tá com mais de 250 pessoas lá, 200 e tantas mães lá e pediatras que querem cuidar dessas mães. Porque, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Primeiro, todos os dias eu recebo de 10 a 15 directs de mães querendo consulta. Segundo, muitas dessas mães falam pra mim que não podem pagar uma consulta comigo ou não podem pagar uma consulta com um pediatra integrativo. Terceiro, nós, mães, somos canais de cura para os nossos filhos, seja no corpo, seja na mente e seja no espírito. Então, a novidade que eu tenho para vocês, meus amores, nesse mês de maio, que é o mês das mães, é que no dia 28 de maio, uma quarta-feira, eu vou fazer uma imersão, tá? Saúde integral na infância, onde eu vou ensinar para vocês todas essas práticas, tanto dentro de casa, como higienização dos alimentos, como guardar esses alimentos na geladeira, sobre o aparelho de ozônio que eu uso, que inclusive hoje eu estava usando porque teve feira, né? Sobre os potes. Eu já estou pesquisando todos os produtos de pele, seguros ou não, tá? Vai digitando mãe aí para vocês irem pro nosso grupo, porque lá eu tô dando vários e vários presentes. Então, no dia 28 de maio, às 19h30, eu vou fazer esse workshop, essa imersão, na verdade, ensinando para vocês, mães e pediatras, como levar mais saúde para sua casa, tá? Como ser de verdade um canal de cura para o seu filho, tanto no corpo, quanto na mente, quanto no espírito, tá? Chegou a sua hora, Johanne. Johanne foi minha pacientinha, ó, lá em 2019, muito tempo. Então venha para o nosso grupo, porque quem estiver lá no grupo vai ter valores promocionais, vai ganhar mais coisa, além de já estar recebendo aí a cada 2 dias materiais, e-books, enfim, né, videozinhos meus já falando muitas coisas em relação a esse assunto, tá? Gente, o que mais que eu queria mostrar aqui pra vocês é também essa pomadinha aqui, ó, pomadinha de ingredientes naturais da Biokinder, ó, a minha já tá lá embaixo, que a gente usa pra uma picadinha, uma coceirinha, uma picadinha, um negocinho, tá? Tem tea tree, lavanda, copaíba, maracujá e ela é super natural. É da marca Biokinder, é bem legal, tá? Agora, na verdade, a gente tá tendo ela assim, num tubinho, mudou aqui. O Infludorum para prevenção de bebê de 2 anos. Gosto muito do Infludorum, tá? Para prevenção, sim. Pode utilizar uma vez por dia, sim. Inclusive, para quem estiver lá no nosso grupo, sabe o que eu vou liberar? Que é difícil de vocês terem acesso. Eu vou liberar todo o portfólio lá da Veleda, tá? Já que você perguntou, Lícia. E tudo que eles têm, para que serve, né? Tem um que é muito bom para rinite, tem outro que é muito bom para sinusite. Então, tem várias coisas bacanas. E pra ir finalizando, que eu preciso ir embora aqui, gente, que eu tô nesse consultório lindo, maravilhoso. Mas a médica tem que atender o paciente 2 horas, então eu vou ter que sair daqui. Só pra finalizar, vou responder a Gabi aqui. Criança de 8 anos, magnésio 1,7. Precisa suplementar, tá? Olha, 8 anos com esse magnésio tão baixo, eu pensaria nos 300 miligramas de magnésio. Aí a gente pode fazer um blend de magnésio, mas eu sugiro que você manipule, tá? Magnésio glicina, com magnésio você pode usar um pouco do inositol, que vai ajudar no relaxamento. Tem o magnésio treonato, que a gente usa para o sistema nervoso central, tá? Então tem várias coisas boas. Então veja a hora da imersão.
Ai, que bom, também tô muito feliz. Saudade de vocês. Ó, convida todas as mães em Minas. Você faz favor, porque você... Gente, essa mãe é uma fofura. Eu atendi ela em 2019. E até hoje ela lembra de mim, me manda presente. Uma fofa, maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho. Amores, então tá. Eu vou precisar ir, tá? Vamos fazer o seguinte. Quem entrar até hoje, até as 2 horas no grupo, digita mãe aí, se você ainda não está no grupo. Eu vou reenviar os materiais que eu já enviei anteriormente, ó. Tá? Vou enviar de novo a Farmacinha Natural, vou enviar o e-book da Lancheira Saudável, com várias dicas para vocês mandarem pra escolinha aí na lancheirinha do filho, tá? E a gente vai ter outro e-book amanhã, que eu já nem lembro qual que é. Ah, lembrei. A próxima live, quinta-feira, a gente vai falar dos suplementos. Aí, ó, Gabi. Então, eu vou falar do magnésio, vou falar de todos os suplementos na infância, mas melhor ainda, onde a gente encontra esses suplementos na natureza, tá? Na sua alimentação, o que você precisa colocar na alimentação do seu filho para que você garanta essa nutrição completa e saudável. Combinado? Ó, beijo, tô esperando vocês lá no grupo, tá? Qual é o grupo? Chama Mães que Curam. Isso, escreve mãe. Eu nem vi que vocês estavam mandando um monte de coisa aqui, gente. No grupo da pós tem esses materiais? Não, Ana. Tem que ir lá pro grupo de mães. Deixa gravado. Vai ficar gravado sim, Gi. Ah, Gi, você tá boa? Ó, beijo, muito obrigada. Quinta-feira tem mais live, 1h da tarde. Vou falar onde encontrar os nutrientes, os suplementos na nossa alimentação, tá? Beijo, beijo, beijo. Corre lá pro nosso grupo de mães. Até!